Oi, gente, hoje é dia 23 de setembro, agora são 4h24 da tarde e eu quero comentar hoje sobre competitividade. Eu não sou uma pessoa extremamente competitiva, mas ainda assim eu sinto que eu tenho esse sentimento de competitividade que, obviamente, não é algo bom, não é positivo pra mim, pra minha vida, pra nada. No meu caso, né? Eu tentei procurar como ficar menos competitivo no YouTube, mas eu tenho o contrário, como ser mais competitivo. E aí eu fiquei pensativo. Eu não assisti a nenhum vídeo desses porque não é meu objetivo, né? Eu quero ficar menos e eu não encontrei uma possibilidade. Assim, eu não entendi porque as pessoas querem ser mais competitivas. Eu queria ser muito nem aí pras coisas. Eu acho que eu seria muito mais feliz. Tem vezes que... Como eu posso colocar isso em palavras? Tem vezes que eu não ligo, mas tem vezes que eu me importo muito. E eu não gosto de me importar demais com as coisas. Eu sinto que é desnecessário, só estressa. Não é necessário, juro pra vocês, eu não sinto isso como algo positivo. Não é legal ser competitivo. Eu sinto que isso me atrasa, isso me deixa pra baixo, porque, tudo bem, eu quero vencer, eu quero conseguir, mas aí eu não consigo. Como é que eu vou lidar com a frustração? E eu vou comentar sobre isso num vídeo futuro. Mas, por enquanto, só quero desabafar mesmo, ok? É o seguinte, me sinto muito triste quando eu me sinto competitivo, eu entro, seja lá no que for, e eu acabo perdendo, ou eu fico pra baixo das pessoas. Vocês entendem quando eu coloco isso? Não gosto desse sentimento de perda. Perda não. Qual é o contrário de vitória? Fracasso? Eu não sei. Não é bem um fracasso, né, gente? Eu não quero falar essa palavra aqui. Fracassar acho que é algo muito mais sério do que parece. E, assim, no que eu me sinto competitivo? Com elogios de pessoas que eu me importo, por exemplo, professores. Se eu sinto que eu fui bem em alguma coisa, o que eu espero? Que eu receba um elogio, mas tem vezes que as pessoas, elas conseguem ser melhores do que eu, o que não é tão difícil. Não, brincadeira, eu tenho meu valor. Mas tem vezes que as pessoas são melhores do que eu. Sempre vai acontecer isso, não é possível. E o elogio não vai vir pra mim, vai vir pras pessoas que foram melhores. Gente, eu acho isso bizarro, na verdade. Eu não deveria me preocupar com isso, porque que nem eu já falei, eu tenho meu valor. Mas eu me sinto mal. Como assim um professor te elogiou e não me elogiou? Eu me sentiria péssimo. E eu me sinto péssimo quando isso acontece. Mesma coisa com nota, gente. Falando aí sobre faculdade. Escola no geral, na verdade. Nota. Eu me sinto muito bem em tal matéria, mas uma pessoa tira uma nota maior que a minha? Tem vezes que eu não importo. Ultimamente eu não tenho me importado e ainda bem. Mas se fosse, por exemplo, ano passado, eu ficaria muito mal, porque eu me comparo muito. Quando eu tive meu primeiro relacionamento, eu me comparava demais com o carinha que eu tava junto. Então, assim... Calma aí, gente, fiquei tonto. Então... Gente, tá muito quente, eu não sei se vocês viram, mas agora... Tá rolando, assim, uns climas bem altos e a gente tá acabando o inverno. Acho que hoje começou a primavera, não entendi muito bem, mas tá com umas temperaturas absurdas de altas nessa semana toda já. Tá me irritando, eu fico nervoso com isso. Odeio calor, odeio. Temperatura quente me irrita. Bom, seguinte, me comparava muito com o meu ex e eu ficava meio que muito confuso com tudo isso. Por que eu tô competindo? É porque eu fui criada assim. Eu sempre tinha que tirar as melhores notas, eu tinha que ser o destaque, tinha até estrelinha pra quem conseguisse, e eu sempre ganhava estrelinha. Então, eu cresci assim, na escola, em todo canto, nos cursos que eu fiz. Eu sempre queria ser o destaque. E aí eu acabo me comparando, mas isso falando de notas, né? Eu sempre tinha que ser o melhor, e eu sempre conseguia ser o melhor. Se eu não conseguisse, eu ficaria mal. Por um décimo, por exemplo, imagina. Eu tiro 9,9 e a pessoa tira 10, eu fico triste. Porque eu tinha que tirar 10. Mas aí eu parei com isso agora. Mas tem vezes que eu ainda sinto isso, quando é algo muito frustrante. Eu quero trabalhar sobre isso em outro vídeo. Por fim, em jogos. Gente, eu sou extremamente competitiva em jogos. Eu tento não apresentar isso na minha cara, mas por dentro eu estou fervendo, eu quero ganhar. Imagina jogar, por exemplo, Morro Abaixo, isso aconteceu no vídeo. Eu fiquei muito chateada porque eu sempre ganho no Morro Abaixo do Club Penguin. E aí eu não ganhei, e aí eu fiquei muito mal. Obviamente eu não me sinto mais assim. Mas antigamente não, anteriormente, eu não sou tão velha assim. Anteriormente eu me sentia triste quando eu perdia qualquer jogo. Porque eu não sei, simplesmente eu ficava, ai, por que eu perdi? E eu não aceitava. Quero falar sobre isso no próximo vídeo, vai ser mais detalhadinho e mais geral do que só jogos e notas. Mas obrigada por terem me escutado, acho que esse áudio aqui já é o suficiente. Mua. Oi, gente, o meu nome é Jean, hoje é dia 23 de setembro de 2023 e agora são 4h54 da tarde.
quero comentar hoje sobre o meu medo de ficar pra trás. Eu já comentei sobre isso algumas vezes no canal. Sinto que eu preciso pensar positivo sobre as coisas também, mas isso é um tópico muito sensível. Vocês já sabem de muita coisa que aconteceu na minha vida. Por exemplo, já briguei muito entre grupos quando eu tava no ensino fundamental, médio, quando eu tava na faculdade mesmo. Eu sinto que eu já briguei demais. E foram intrigas que eu comecei. Então, não tiro a razão das pessoas, mas eu sempre sei como certo. Eu sempre viro história pra que eu seja certo, etc. Só que eu parei com isso agora. Eu não crio mais intriga. Do nada. Esse ano eu criei a última. E eu falo que não foi proposital, mas no fundo do fundo foi sim. Eu já tinha muito dessas piadas. Mas eu não faço mais isso. O squad que eu tô agora na faculdade, nós somos em 4. Eles são incríveis, mas eu ainda tenho esse medo com eles também. É um medo irracional e que eu nunca vou falar. Nunca quero pronunciar isso em voz alta perto delas, porque elas são muito legais. Mas eu ainda tenho medo de, sei lá. Imagina, a faculdade, ela acaba e elas vão embora junto. Porque no ensino médio foi assim. Eu tinha o meu grupo. E a gente sempre foi super unido. A gente ficou juntos. A gente ficou junto até o início da pandemia, se não me engano, que as aulas acabaram. Por conta disso, foi tudo suspendido, muito louco. Eu acabei perdendo contato com essas pessoas que eu considerava como amigo. Éramos em 4 também no ensino médio. E é porque, assim, já tinha acontecido tantas coisas. Eu já contei isso no canal também. Aconteceu tantas coisas por minha causa. E eu só decidi ir embora. Porque deu vontade. Então eu me afastei e todo mundo se afastou junto. Acabou o ensino médio, acabou as amizades. No ensino fundamental igual também. Eu nunca mais falei com ninguém de lá. Além da minha best. Mas tirando ela, não tem ninguém. E eu me senti mal esses tempos porque eu comecei a pensar. Isso aqui é tudo muito temporário. Uma pessoa que eu briguei da faculdade também ano passado. Meio que... Não briguei, eu discuti, é diferente. Eu pedi pra gente se afastar. Mas antes disso, ela me contou que amizades podem ser temporárias. Não tem problema em ser temporário, porque tudo é temporário. Tudo. Mas isso me assusta. Eu não gosto de pensar nisso, porque eu sei que eu não tenho controle. E por eu não ter controle, eu fico maluco. Eu gosto de ter o controle das coisas. Eu gosto de mandar, eu gosto de fazer de tudo pra que eu mantenha a situação do jeito que eu queira que ela esteja. Porque na minha cabeça ainda, eu sinto isso ainda, infelizmente, eu sou o centro. E as pessoas têm que agir de acordo. Mas não é assim que funciona. Eu sei que eu não posso segurar todo mundo pra sempre, ninguém vai ficar pra sempre comigo. Não faz nenhum sentido. Ai, moto, sério? Não tinha um negócio que eles colocaram nas motos pra que elas não fizessem barulho? O que tá rolando? Bom, é o seguinte. Eu me sinto um pouco triste com esse tipo de situação. Mas, como eu não mando em tudo, eu sei que em algum momento todo mundo vai embora. Todo mundo vai sair. Agora é momentâneo, é a faculdade. Eu tenho que construir amizades, não amizades, mas coleguismo na faculdade. Porém, eu senti profundamente esse sentimento. Esse sentimento foi feio. Eu senti profundamente que a gente desenvolveu muito mais do que um coleguismo. Nós 4 do squad somos amigos. E eu já tive esse sentimento no ensino médio. Esse é o problema. Então, eu considero elas como amigas. E eu gravei um vídeo falando sobre isso, que foi difícil colocá-las nessa caixa, porque eu sinto necessidade de colocar as pessoas em caixinhas. Mas eu sinto que elas se importam muito comigo, assim como eu me importo muito com elas. Não sei se quando a faculdade acabar, a gente vai acabar junto. Mas eu espero que não, porque elas me deixam muito feliz. Mas eu não vou falar isso pra elas também, porque é meio idiota, eu não sei. Porque é um pensamento de insegurança, e eu não gosto de parecer inseguro. Aqui é um diário, que todo mundo pode ver. Mas é muito difícil falar isso pessoalmente, por exemplo. Eu nunca falarei isso pessoalmente, muito menos virtualmente. Eu acho que isso é feio também. E sobre amigos, eu tenho a minha best, que eu sempre tô falando dela no canal. E eu também tenho meus amigos virtuais. Então, complicado, né? É uma situação meio delicada de coleguismo, amizades. Também tenho aquele meu amigo de infância que eu não sei se somos amigos. Acho que não conta mais. Ele não tá mais nessa caixa, mas é difícil de falar. É porque a gente se afastou, né? Me importo muito, porém não como um amigo mais, porque a gente não é mais amigo. Amigo é aquele que conta tudo, etc. E não é mais bem assim. É uma insegurança que eu tenho. Mas talvez eu resolva isso e traga aqui no canal uma solução. Talvez quando isso for lançado eu já tenha criado uma solução na minha cabeça. Que não seja terapia, porque eu não tenho dinheiro pra terapia.